Pessoal, continuando aqui a nossa conversa nesse sábado de 35 graus no Rio de Janeiro, a próxima pauta é Lula traiu os seus eleitores. Meu Deus do céu. Olá, Nicole, a pauta é Lula traiu seus eleitores. Eu fui uma das eleitoras do Lula e não me senti traída. O Lula era um dos candidatos. Eu achei ali no momento que era o menos pior, por isso votei nele. Não quer dizer muita coisa. Então você votou no Lula apenas porque ele era o menos pior. Uhum. É o sistema que a gente tem. Na verdade, eu nem sou a favor, né, dessa forma como a gente se organizou. Olha, se meu eleitor me defender igual a Nicole defendeu o Lula, pelo amor de Deus, hein? Desculpa, gente. Teu partido, né? Com certeza, pô. Lula traiu seus eleitores. Você, como filiado ao PT, tem que dar um banho de governo Lula. Olha só, quem traiu o povo foi o Bolsonaro. Quem traiu o povo foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Por que eu acho que o Lula traiu seus eleitores? Porque boa parte das pautas e propostas que ele defendia em 2022, muita coisa ele está fazendo o exato oposto, em várias áreas da sociedade. Seja na área da economia, seja na área da cultura, seja na área de segurança pública, seja na área da educação, seja então na área da política, várias pautas. Então, por exemplo, quem votou, como a Nicole fez, votou no Lula para tirar o Bolsonaro. Várias coisas que o Bolsonaro fazia, o Lula está fazendo também. Por exemplo, uma das pautas do Lula, e vocês não vão me deixar mentir, era acabar com os sigilos do Bolsonaro. Concordo, pra mim os sigilos do Bolsonaro completamente tinha que tirar, não tem nada a ver. Critiquei ele quando ele fez. O Lula foi, primeiro decreto dele, acabou com os sigilos do Bolsonaro. E desde então, o Lula já colocou quase uma centena de coisas em sigilo também. Então ele acabou com os sigilos do Bolsonaro e colocou coisas dele em sigilo. Uma das pautas do Lula, acabar com o orçamento secreto. Tem que acabar com o orçamento secreto. A RP9, a RP12, sei lá, pra mim é um absurdo. Tem que ter transparência no dinheiro da população. O Lula não acabou com o orçamento secreto. O Arthur Lira, que foi criticado agora há pouco aqui, tá completamente turbinado pelo Lula. Teve o apoio do Lula na eleição para a presidência da Câmara e o sucessor do Arthur Lira vai ter o apoio do PT também e vai continuar com o orçamento secreto. Você só tá criticando o presidente Lula. Eu sou oposição, né? Não, ok, mas aí você só tá falando algo que você acha que é ruim. Agora, eu vejo o seguinte... Você já teve um relacionamento? 5. Você já o teve Lula isentou o trabalhador de pagar... Mas essa não é a pauta. Não, se você tá falando, então eu vou falar o que o Lula fez. No relacionamento, você não mede o conceito de traição no tempo que a pessoa não tava te traindo. É quando tem uma traição que você fala, ó, me traiu. Não é tipo, e os dias que ele não tava te traindo, não é assim que funciona o relacionamento. Olha só, a única coisa que o Bolsonaro fez em 4 anos é não fazer nada. É isso aí. É não fazer nada. E vocês apoiaram o Bolsonaro. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lula botou o desenrola. O Lula botou tal dia o Lula foi fiel. Isso ele fez ajudando o pobre. O Lula tirou o pobre da fila do osso. Mais uma vez, o dia da fiel fila do do Lula. osso. E você foi contra isso? Você foi contra o Lula isentar o trabalhador de pagar um imposto de renda? Vou repetir de novo. De quem ganha até 5 mil reais? Ele não responde. Eu sou dessas. Você é do PT também, não é? Sim. Renata, Lula traiu seus eleitores. Em 2003. Nesse ponto eu concordo. Tá Continua? Bom. Então acho que traiu os eleitores. E aí você... Em 2003, apenas. Porque o que ele tem feito... Você votou nele depois disso? Sim. Você tem relacionamento? Com ele? É? Há 24 anos. É com ele? Então vamos lá, se é pra falar de relacionamento... Você é fiel todos os dias, né? Sou fiel há 24 anos. Sem trair nunca? Nunca. Aí quando trair, você vai falar, me traiu. É isso que eu quero entender o Lula traiu o seus que eleitores. É fidelidade pra você. Você prometer alguma coisa e você cumprir essa coisa. Ele conseguiu a maioria no Congresso pra conseguir cumprir o que ele prometeu? Eu creio que sim. Como? Ó, tem uma coisa chamada orçamento secreto. Não, eu te fiz uma pergunta. Eu vou responder. Responda. Tem uma coisa chamada orçamento secreto. Sim. O Lula não acabou com o orçamento secreto, que era uma proposta dele, não sei se vocês concordam ou não. Eu defendo o fim do orçamento secreto. O Bolsonaro criou, eu o Lula sou manteve. Contra deputado falar sobre orçamento do executivo. Mas eu sou deputado estadual, orçamento de Brasília. Não, isso que eu tô te falando. Você não me deixou concluir. Se eles determinam que X vai para alguma coisa, vai fazer exatamente o que ele irá fazendo com a escola que é Lula disse que Bolsonaro tinha ministérios demais. E eu concordo. Para mim tinha que ter menos ministérios. Você defende? Como a gente
muda a quantidade de ministérios sem fazer isso no legislativo. Renato, é que no Ministérios o Lula faz, não tem um legislativo. Não, você falou para diminuir. Para diminuir, você tem que realocar recursos e pessoas. Eu só não voto em quem fica defendendo ter muito ministério. Não, agora, meu ponto é... Posso continuar? O Lula você me interrompeu. Tá, vamos lá. Desculpa. Se você fala em diminuir, você tem que realocar serviços e pessoas. Vai mudar alguma coisa na quantidade de ministérios se eu vou continuar prestando o mesmo serviço e tendo a mesma quantidade de pessoas trabalhando e tendo o mesmo orçamento? Minha resposta, sim, mas para você não. A questão é, sim, por quê? Lula... Eu já posso chegar a discutir sobre ministérios daqui a pouco, só que o ponto é, o Lula disse que o Bolsonaro tinha ministérios demais. O Lula assumiu a presidência e aumentou em 60% o número de ministérios. Isso é trair ou não? Ele só voltou para a quantidade de ministérios que ele já tinha antes. O Lula, exatamente. E o Lula disse, o Bolsonaro tem ministérios demais. Então, logo, o Lula tinha ministérios demais ou apoiadores demais no ministérios? Que eu lembro que a fala foi direcionada para pessoas... Lula tem ministérios demais. Tanto é que a gente tinha um ministro da Educação que recebia propina em barra de ouro. Vamos falar de educação também. O Lula acaba de cortar 4 bilhões de reais de saúde, educação, ciência, tecnologia. Para cumprir a cota, né? Só na educação, no Ministério da Economia, no MEC. Acho que estão cortando é você, não é a gente. Davi, a pauta é Lula traiu seus eleitores. Você votou no Lula? Provavelmente, acho que não, né? Votei no segundo turno. Ah, tá. Você está se sentindo traído no governo Lula? Não estou me sentindo traído. Vamos lá? Vamos à argumentação a partir do que o deputado falou, né? Sem fugir de tema, sem tangenciar. O argumento que ele usou foi o orçamento secreto. É possível o presidente da República, numa canetada, acabar com o orçamento secreto, deputado? Via decreto? Via decreto? É isso? Não. Possível. Não. Então, vamos lá. Então, existe uma coisa chamada presidencialismo de coalizão, correto, deputado? Se não é possível, porque o Lula foi lá e disse que ia acabar com o orçamento secreto. Não, vamos lá. Tá falando que ele traiu porque ele manteve o orçamento secreto, certo? Se não é da alçada dele acabar com o orçamento secreto, então não tem traição. Então não prometa. Porque no Brasil existe uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Então não prometa. Se ele não tem maioria no parlamento, ele precisa costurar a maioria, todo mundo sabe disso. O MBL é contra o orçamento secreto, igual o Lula, né? O MBL não tá na presidência da República, mas o MBL tem um deputado. Com um deputado ele vai acabar com o orçamento secreto? Claro que não. Porque então você precisa ter maioria no parlamento. Significa o quê? Existe uma técnica, existe uma forma de você estabelecer a política dentro da engenharia institucional. O Lula é o cara da ruptura? O Lula é o comunista, como ele foi acusado? Que ele vai subverter a legalidade e vai instaurar a revolução? Não, ele está lutando dentro dos marcos da Constituição de 88, dentro do presidencialismo de coalizão, que quem organizou foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi ele. Você é a favor do Fernando Henrique Cardoso? Ele tem ideias e pautas neoliberais muito parecidas com o MBL. Ele organizou esse sistema político. O Lula está seguindo. Isso é traição? Não, isso é seguir o modelo político. Não é traição. Posso então? Vou falar o de sempre, que eu sei que não vai adiantar, mas quando eu falar, você não vai me interromper, né? Forma alguma. Aguardem, a palavra né? é sua. Vamos lá. Então o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto e não acabou. Segundo você, não tem como ele acabar. Então ele traiu ao dizer que ia acabar com o orçamento secreto. Não, ele falou que ia ser eleito, não falou que ia ser eleito? E ele o tempo inteiro falou que gostaria muito de ser eleito com maioria para o seu partido, igual qualquer presidente da República. Agora, quando você chega lá na cadeira, você tem que lidar com a realidade. Agora o MBL vai ser o defensor da teoria. Não, dá para mudar tudo, é muito fácil. Mas claro, você não tá lá. Ele chegou lá, ele é o presidente. O partido dele tem quantos deputados, deputado? Tem 90 o PT? Mais de 90, né? Não é a maioria, concorda comigo? Então, como é que vai fazer então? Você tem a proposta? Como é que acaba com o orçamento secreto sem ter maioria no parlamento? Mas é o Arthur Lira, então vamos voltar para o Arthur Lira. O Arthur Lira está no covil de ladrões, ele não é comunista, ele atende às pautas do mercado, então, ele é neoliberal e ele é que organiza o orçamento secreto. Quando começou, o deputado errou ainda. O deputado falou que começou com o Bolsonaro. Não, começou com o golpista Michel Temer, que começou a fazer isso porque fez um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita. Quem apoia golpe é o MBL. Quem apoia golpe é a direita, tanto em 64 quanto em 2016. Olha, como o Temer era um presidente fraco, era um presidente que tinha 3% de apoio popular. Ele precisava do quê? Do parlamento. Como que ele ganhou o apoio do parlamento? Com emenda. Tome emenda, tome emenda, tome emenda. Temer, o Lula FHC, Bolsonaro, 1964, Kim Kataguiri, MBL... É a pauta aí, ó. Vai lá. A pauta é, Lula traiu seus eleitores, acho. Eu tô dizendo, não traiu. Ah, tá. Vamos lá. Eu dei o argumento. O Lula disse ou não disse que ia acabar com os sigilos?
Vamos lá, aí ele pega aqui, vamos lá, ele vai falar do sigilo. Porque, claro, qual é a tática do MBL? Eu vou falar de uma questiúncula, bagulho de sigilo. Ah, claro que é muito importante. Mas qual é o fundamental para melhorar o país? O fundamental é a economia. A economia com o Lula tá melhor ou tá pior do que tava com o Bolsonaro? Você falou que é contra o Bolsonaro, então vamos ver se você defende o Bolsonaro aqui. Eu acho, a minha consideração, acho que meus colegas vão concordar comigo, que a economia está melhor no governo Lula. Portanto, ele falou assim... Vai melhorar a vida do pobre, porque a vida do pobre, desde o Temer, desde o golpe, desde o neoliberalismo, a partir de 2016, vinha piorando. Agora deu uma melhorada. Então, dá pra melhorar mais? Ô, Davi, só mais uma vez. Vamos lá. O Lula, é que não ficou claro pra mim. O Lula disse ou não disse que ia acabar com os sigilos? Eu entendi a estratégia então vamos do lá, MBL. então vamos voltar. Ele falou do sigilo e ele falou do STF também. Ah, o Lula indicou alguém que era amigo dele. Vamos lá. O que diz a lei? A indicação pro STF é uma indicação pessoal do presidente da República. Então, ele tem a prerrogativa de indicar o ministro do STF que não seja alguém que atue de uma forma que prejudique a institucionalidade e a República. E o que diz o Lula? A gente pode fazer o seguinte, o deputado, agora os ministros do STF vão ser eleitos democraticamente. É isso que você defende ou você defende que o presidente indique? Eles já são eleitos democraticamente. Mas o ministro do STF é eleito democraticamente? A indicação do presidente passa pelo Senado, é uma coisa democrática. Então não é direto, não é democracia direta, amigo. Não, você falou direto. Você falou, você não falou. Não, é democracia direta. Eleito democraticamente. Se é direto ou indireto é outra história. Não, nenhum presidente do STF foi eleito democraticamente, mano. Com certeza. O presidente da República foi eleito democraticamente. É assim que funciona no Brasil. O deputado se enganou. Então vamos lá, você é a favor dos ministros do STF serem indicados pelo presidente, sim ou não? Sim. Então o Lula fez o que ele tinha que fazer. O não, mas o ponto, ele Davi, é preparado para ser ministro do STF. Eu acho que ele é preparado. Davi. O Flávio Dino é um excelente ministro do STF, muito preparado. Quando ele ainda era ministro, ele foi na Câmara de Deputados, gastou onda pra cima dos bolsonaristas que vinham pra cima dele. Então são excelentes indicações do presidente Lula. Muito melhores, inclusive, do que do primeiro governo dele. Eu acho que agora essas indicações são bem melhores. Tô de acordo com o presidente, não me senti traído. Davi. Tamo junto, presidente Lula. Davi. Botei no segundo turno, nem no... Davi, mais uma vez. O Lula disse ou não disse que lugar de indicação de presidente pro STF não podia ser amigo, não podia ser companheiro. Frase do Lula. É mentira? Ah, entendi. Você quer pegar as contradições do Lula. Então o Lula é um político, sendo ele político, já tá uns 8 ele tem vários discursos ao longo da vida, certo? Ele tem várias contradições, como todo político tem, como o MBL tem. Aí você quer pegar a fala dele na campanha. Então vamos lá. E aí falar assim, ele traiu os seus eleitores. Não, cara, o argumento é fraco. O Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, não acabou. Não acabou, então como que acaba? Responde, deputado, como que acaba? Que o Bolsonaro Responde aí, deputado. Ministros demais, aumentou em 60% o número desses ministérios. A questão, por exemplo, disse que ia acabar com os sigilos, acabou com os sigilos do Bolsonaro, manteve um monte de sigilos, então, criou orçamento secreto, como que acaba? Orçamento secreto, deputado, como que acaba? O Lula, por exemplo, dizia que ele ia defender a democracia quando estivesse. Disse que ia defender a democracia. Vai fugir da pergunta? Só anda com o ditador, só anda com o grupo terrorista. Ele não respondeu, meu povo. Bota aí. Daí. Vamos lá, continuando. Lula traiu seus eleitores. Sim ou não? Não traiu os eleitores. E eu queria ressaltar o seguinte: a direita sempre, por falta de projetos e falta de conquista, ela sempre ataca a esquerda, que fez. Você falou de transparência, portal de transparência, portal dos ministérios, né? O CNJ em 2004. Eu fico perguntando o seguinte: o que a direita fez? O Lula é defensor dos trabalhadores? Você falou uns 35 vezes o nome de Lula. Nessa pauta o tema é Lula. Mas o Lula, e eu acho engraçado, porque quando você não falar tem... de outras pessoas. Só um momento, por favor. Quando você não tem história, quando você não tem conquista, né? O Lula tem uma das maiores conquistas da Terra, cara. Sim. Primeiro presidente do Brasil vai ficar 500 dias na cadeia. Não, calma. E eu sou amigo de um dos advogados e te digo que não existe nenhum crime naquele processo, tá? A gente pode discutir isso. Ele criou o CNJ em 2004, em 2005 tinham 25 processos investigativos em cima... Lula é defensor dos trabalhadores ou não? Sim, fez. ProUni, Pronatec, MEI... Por que o governo Lula... Eu tô falando, só um momento. Tá bom. Ele criou toda uma estrutura, né? Vou te trazer uma informação oficial. O Bolsa Família e a pacificação tirou 70% dos prospects para o tráfico de drogas para as escolas. O Lula cortou
o 13º do Bolsa Família. Amado, isso não é trair os eleitores ele dele? É líder do G7, líder do G8, presidente do BRICS, é presidente do Brasil. Ele é o maior líder da Terra. Fala de vocês, cara. Fala de vocês, da direita. O que vocês conseguiram? Porque vocês vivem atacando a gente, chamando a gente de vagabundo. Lula cortou ou não o 13º do Bolsa Família? Do Bolsa Família? Se ele cortou o 13º? Não vi se ele cortou o 13º. Mas ao mesmo tempo ele fez o Bolsa Família, amado.